Olá pessoal, meu nome é Alessandra e o tema de hoje é sobre perdas gestacionais. Eu quero falar um pouquinho da minha experiência que eu tive, dividir um pouco com vocês, até mesmo para alertar e auxiliar muitas mulheres que já passaram pelo mesmo experiência que eu passei, né? E tem muitas coisas que as pessoas não falam e a gente fica um pouco perdida. Então, começou da seguinte forma: eu tomava anticoncepcional durante 18 anos e há 4 anos que eu tô casada novamente, é o meu segundo casamento. E depois de 18 anos tomando anticoncepcional, eu e meu parceiro resolvemos tentar ter um filho. Eu comecei a ter essa ideia em 2018 e aí, quando foi novembro de 2018, eu parei de tomar anticoncepcional. Quando foi janeiro de 2019, eu engravidei. Ou seja, 2 meses depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu já estava grávida. Foi muito rápido. E eu também percebi assim muito rápido, porque minha menstruação sempre foi muito certinha. Então, com 2 dias de atraso, eu já tinha certeza absoluta que eu estava grávida. E logo após uns 5 dias de atraso menstrual, eu fiz o exame. E aí, logo depois disso, que eu fiz o exame e constatei que eu estava grávida, no mesmo dia, a minha menstruação meio que desceu. E eu não entendi nada. E aí foi constatado que realmente eu estava grávida, de fato, porém eu já estava tendo um aborto espontâneo. Então, eu não tive a notícia de estar grávida uma semana e depois tive o sangramento, não. No mesmo dia que eu descobri a minha gravidez, eu descobri também o aborto espontâneo. E eu fui para ginecologista, fiz ultrassonografia, não precisei fazer nenhum procedimento, graças a Deus, porque o meu útero já tinha expulsado todo, tudo, e o meu útero estava limpo, então eu não precisei passar por aquele procedimento de ir para o hospital e tudo mais, que realmente é uma coisa muito triste. Após essa perda gestacional, eu não posso dizer para vocês que eu fiquei abalada, porque foi tudo muito rápido. É lógico que mexeu comigo, mas foi algo que eu demorei para assimilar, né? Foi tudo muito corrido. Descobri a gravidez e descobri o aborto espontâneo. Então eu me preparei psicologicamente para engravidar novamente. Não me revoltei, fiquei triste? Fiquei. Eu, a minha família toda, porque a chegada de um filho sempre é uma alegria, né? E todo mundo da minha família, minhas mães, meu marido, as minhas enteadas, todo mundo estava esperando por esse acontecimento, né? Então foi triste. Mas 4 meses depois, eu engravidei pela segunda vez. Ou seja, eu engravidei em junho de 2019. Novamente estava eu grávida. Fiz todo o procedimento, fui ter as minhas consultas de pré-natal com a minha obstetra e eu descobri que eu estava grávida de 6 semanas, né? A segunda vez. E aí, a primeira vez eu não soube direito quanto tempo que eu estava grávida, porque foi tudo muito rápido. Mas da segunda vez, eu descobri que eu estava grávida de 6 semanas e fiz todo o pré-natal certinho. Uma semana depois que eu descobri da gravidez, eu tive o primeiro sangramento. Mas aí fiz os exames, fiz a ultrassonografia e deu que estava tudo bem, que foi um sangramento superficial. Não era um sangramento de dentro do útero, era um sangramento de fora. Ou seja, era alguma veiazinha que se rompeu e aí eu tive esse pequeno sangramento. É algo muito comum que acontece na gestação, tá, gente? Esses pequenos sangramentos que tem no iniciozinho da gestação. Então eu fiquei tranquila e logo após, pela ultra, né, escutar os batimentos do meu filho, eu fiquei super tranquila e pensei, não, vou fazer o repouso, vou cumprir todas as minhas recomendações médicas e tomei o Ultragestan.
e fiquei 7 dias de repouso do trabalho. Depois de 7 dias de repouso, eu retornei para o meu trabalho. Quando eu retornei do trabalho, eu estava me sentindo bem. E 2 dias depois que eu já estava trabalhando novamente, eu tive o segundo sangramento. E aí, realmente, esse segundo sangramento foi muito mais forte do que da primeira vez. E eu, desesperada, já liguei para minha obstetra e já estava já com uma ultrassonografia marcada, mais ou menos para uns 4 ou 5 dias à frente do segundo sangramento. E aí, o que houve? Eu fui procurar um médico, né? Ela me encaminhou para fazer a ultrassonografia, fiz a ultrassonografia. Estando com o sangramento, fui muito apreensiva para fazer a ultrassonografia. Essa ultrassonografia foi foi a segunda, né? Que se chama morfológica translucência nucal. É uma ultra que a gente faz quando já está na 11ª semana à 12ª semana, para você ver se a criança está toda formadinha, se o tamanho dela está certinho, ou seja, se a criança está perfeita. Eu estava muito nervosa, muito apreensiva, já estava pedindo a Deus para me ajudar, chorando muito, muito mexida. E eu fui fazer essa ultrassonografia. E quando eu fiz, deitei lá na maca, na cama para fazer, a médica que foi fazer a ultra, né, ela constatou naquele momento que meu bebê já não estava mais vivo, que o coração dele tinha parado de bater. Foi muito triste para mim, foi muito difícil. Infelizmente, assim, esses médicos, como eles já estão muito acostumados, né, com esse tipo de acontecimento, eles não têm muita sensibilidade. Então eles falam para você: a criança parou, o coração parou de bater. Mãe, não fica assim não, isso acontece. Eu estava soluçando, eu não sabia o que fazer. Para mim, naquele dia, o meu mundo tinha se aberto, o chão tinha se aberto, né? O mundo parecia que estava desmoronando na minha cabeça. Porque a primeira perda foi em janeiro, e aí depois a segunda foi em julho. Então, minto, foi em agosto. Eu já estava com 2 meses e meio de gravidez, quando eu tive a segunda perda gestacional. Eu já tinha feito o chá revelação, eu já sabia que era uma menina, eu já tinha nome, eu já tinha um enxoval pré-preparado, a família toda em festa. Então imagina como não foi difícil, né, para eu aceitar. Eu não vou ser hipócrita dizer para vocês que eu não me revoltei contra Deus, eu me revoltei muito. Porque você fica pensando, mas por que comigo? Eu não mereço ser mãe? Por que Deus fez isso comigo? Por que deixou isso acontecer? Na hora a gente tem esses pensamentos egoístas, né? A gente tem essa revolta, é natural. E outra coisa, é mais natural ainda ter as perdas gestacionais no primeiro trimestre, né? E aí, depois desse episódio, a minha obstetra me encaminhou para que eu fosse procurar uma maternidade de imediato, de urgência, naquele mesmo dia. E eu fui para a maternidade escola, que é uma maternidade de referência, né, no Rio de Janeiro, uma maternidade pública, muito boa por sinal, eu fui muito bem atendida. Lembrando que o meu pré-natal todo, tanto da primeira vez como da segunda, foi feito pelo meu plano de saúde particular. E aí eu fui para a maternidade escola, entrei na emergência, fiz uma nova ultra lá mesmo, foi novamente constatado que a criança já não tinha mais os batimentos cardíacos. E eles fizeram um exame que mais ou menos deu quanto tempo que a criança parou de involuir, né? Ou seja, parou de evoluir a gestação. Parou de evoluir com mais ou menos 7 semanas. Ou seja, quando eu descobri minha gravidez, eu estava com 6 semanas. Eu fiquei então mais ou menos com 4 semanas com o feto morto na minha barriga sem saber. Graças a Deus eu não tive nenhuma infecção. E assim, nesse mesmo dia,
A psicóloga conversou comigo no hospital, os médicos conversaram comigo no hospital e me disseram qual seria o procedimento. Nesses casos de perdas gestacionais, na primeira vez foi um aborto espontâneo. Desta segunda vez foi um aborto retido. O que quer dizer um aborto retido? É quando a mulher tem o aborto, o feto morre e ele continua dentro da barriga. O corpo não expulsa. Eu tive 2 sangramentos, né? Eu tive 2 vezes sangramentos, da primeira semana e depois da segunda semana. E mesmo eu ter sangrado muito, o feto não foi embora, o meu corpo não expulsou o feto. Então se chama aborto retido. Então, nesse mesmo dia que a psicóloga conversou comigo, os médicos conversaram comigo, eles me disseram qual seria o procedimento que eu faria. E o procedimento que foi optado pelo médico foi de sucção, porque são 2 procedimentos, na verdade, que ocorrem quando a mulher tem o aborto retido. Ou é a sucção ou é a curetagem. Eu fiz a sucção, eu fiquei 1 dia e meio no hospital, fui muito bem atendida. E depois disso eu fui para casa, arrasada. Fiquei um pouco depressiva durante uns 2 meses, sem querer falar com ninguém, sair das redes sociais, não queria sair para lugar nenhum, não queria conversar com ninguém. E fiquei realmente em depressão, vivendo aquele luto, né? E aí comecei a bater aquela neura, aquela revolta e procurei na verdade, um geneticista, né? Procurei um geneticista, procurei outros médicos obstetras e todos eles disseram para mim a mesma coisa. É normal você perder a primeira e a segunda. Se você tiver a terceira perda, aí sim a gente começa a investigar. Mas eu não queria aceitar esse diagnóstico de que era normal. Porque qual é a mulher que vai querer passar pela primeira, pela segunda perda e não tomar nenhuma atitude? Eu queria tomar uma atitude, eu queria investigar. Mas todos os médicos por onde eu passei não aceitavam investigar. E eu fui ficando com uma raiva daquela situação. E aí eu comecei então a orar muito, pedir muito a Deus para ter calma, para Ele me dar segurança e que fosse feita a vontade dEle. E depois de algum tempo, 4 meses depois de todo esse sofrimento, de toda essa situação ruim que eu passei, né? Eu tive uma notícia maravilhosa, que foi e que está sendo a minha terceira gestação. Eu, em novembro, na verdade janeiro, né? Dezembro de 2019, 4 meses após a minha segunda perda, eu descobri que eu estou grávida. Eu agora estou de 14 semanas, né? Hoje é dia 3 de março. Eu fiz o meu teste, não sei se vocês conseguem ver. Tá muito fraquinho, mas quando foi em dezembro do ano passado, de 2019, eu descobri que eu estava grávida. E eu tive que me manter calada. Eu fiquei esses 4 meses quieta, com esse segredo guardado, eu, meu marido, sem contar para ninguém, sem contar para os meus pais, para minha família, porque é traumatizante, né, você ter perdas. Mas assim, eu digo para vocês o seguinte, que vale a pena você lutar, vale a pena você ter esperança, acreditar em Deus, muita oração, pedir muito discernimento e que fosse feita a vontade dele, e graças a Deus foi feita a vontade dele. E tem um significado muito grande. Após a primeira e a segunda perda, eu agora vou ter o meu bebê arco-íris, que depois de tanta tempestade, agora veio o sol brilhar na minha vida novamente. Eu agora vou fazer chá revelação novamente, chá de bebê, e nos próximos vídeos, esses são assuntos para os próximos vídeos sobre chá revelação, e eu vou colocar aqui para vocês todo o acompanhamento da minha gravidez. Desde já eu agradeço. Se vocês tiverem alguma dúvida
Se vocês tiverem alguma informação também, alguma opinião, vocês deixem um like de vocês se inscrevem no canal.